Boa noite, meninas. Estamos aqui já. Hoje eu estava olhando ali, a gente passou da metade do livro. Ó, mas é bem interessante porque a gente está estudando mesmo, né? Então, nossa, é muita coisa, né? E hoje a gente vai conversar aqui dos capítulos 6 e 7. O 6 é valores, viver segundo uma ética amorosa. E o 7º, cadê? Ganância, simplesmente ame. Eu achei os dois capítulos assim muito fortes. Principalmente em toda essa questão da gente viver aí mesmo numa sociedade, né? Capitalista, patriarcal. E eu acho que os dois trazem assim muito mesmo uma reflexão do nosso papel, né? E da forma como a gente acaba vivenciando isso, né? Assim, quase por osmose ali, né? E o quanto que a gente acaba contribuindo para esse desamor, né? Assim, tem que ser muito revolucionário para amar, né? Assim. E fiquei, nossa, cabeça explodindo aqui. Carmen até mandou lá trechinhos, começou a ler e ficou lá. Risquei meu livro todo, lógico, né? Tá aqui mais rosa do que nunca. Está acabando o meu lápis neon. Daqui a pouco não tem mais lápis. Bell Hooks. Nunca acho que acabei com lápis. Só na escola. Mas, então vamos lá. Bom, eu achei legal assim que no capítulo 6 ela retoma muito essa questão mesmo, né, da ética. Então, o que seriam esses valores, o que compõe a ética, né? E por mais que é algo que a gente, sei lá, de repente se alguém parar e perguntar pra gente, a gente vai responder com facilidade, né? Mas quando a gente pensa na ética relacionada ao amor e da forma como ela trouxe, muda um bocado, assim, né? Eu achei, você tem um olhar ali bem diferente do que seria isso, né? E aí ela costura muito com aquela coisa de que a ética, né, e a ética do amor não podem conviver com o poder e a dominação, né? E normalmente quando a gente pensa em ética, mais senso comum ali, a gente não pensa em poder e dominação. A gente pensa em transparência, né, em outras coisas, mas a gente não vai nesse ponto, né? E ela traz essa questão mesmo porque, assim, o amor, não só na questão ali do relacionamento entre um casal, mas tem todos aqueles problemas lá de dominação que ela vem trazendo, né? Na infância, na relação com amigos, com vizinhos, com pessoas desconhecidas, né? Então aí ela já vai desconstruindo. Então eu achei bem interessante, porque foi um olhar diferente para mim sobre ética. Então me fez refletir muito. Alguém quer falar alguma coisa? Ela traz muito a questão religiosa ainda, né? Sim. Do lado cristão, dos ensinamentos. Ela até cita um versículo, se eu não me engano, e ela traz essa consciência de levar o amor, né, para esse campo da religião, do amor de Deus, da coisa mais perfeita que ela vivenciou, né? E que é o que a sociedade sempre faz, né? Tentar trazer esse amor cristão aí, né, as palavras de Jesus ali e tal, no contexto do dia a dia. Mas a gente sabe que no dia a dia, é difícil, porque tudo bem que na época de Jesus também tinham pessoas imperfeitas, mas eu não sei, o mundo tá tão obscuro, assim, que é muito difícil você tentar aplicar uma coisa que, para os nossos olhos, parecem ser perfeitas, num contexto de uma sociedade que está totalmente perdida, né? Depois a gente vai ver mais para frente no capítulo 7 que fala das drogas, dos vícios e tudo mais, e que isso que colabora para
para as pessoas consumirem, né, serem gananciosas, a gente é difícil a gente aplicar um amor que para nós é perfeito, né, que é o amor de Deus, nessa sociedade perdida. Sim, mas você trouxe um ponto bem interessante também. E aí, voltando à questão da ética, né? Da definição até. Ética, muitas vezes também, no nosso senso comum, traz uma questão religiosa ali também, né? Uma moral, os bons costumes. Então, assim, a gente tem essa coisa. Mas o que eu acho interessante até, bom, um ponto é que ela acaba usando mesmo esse contexto dela ali, né? Os Estados Unidos, ele é bastante religioso, né? E ela pega, por isso que a crítica dela também é muito dentro daquela realidade ali, né? Então ela vai até inclusive fazer a crítica ali que tem uma nova ética protestante ali, né? Essa nova fase aí do capitalismo, ela muda a própria ética protestante e os religiosos se corrompem, né? Então eles manipulam a ética ali, eles se corrompem. Mas o que eu achei legal até da tua fala aí também citando Jesus e outros tempos, lógico que são comparações muito distantes, assim, né? São tempos muito distantes. Mas Jesus foi um revolucionário, né? E as palavras dele eram revolucionárias, né? Então ela suscita isso, né? Ela quer que a gente. E eu acho que no lado dela isso pesa muito, né? Porque ela vê a própria religião se corrompendo ali, ela usa a palavra corrupção mesmo. Então acho que ela vai buscar essa essa origem mesmo, né? Assim, esse valor mais remoto, que tinha de fato uma pregação de você cuidar do outro e não relativizar que é esse outro, porque é uma coisa que ela vai construindo lá na frente, né? E ela até critica lá os New Age lá, que eles têm uma ideia de meritocracia também, eles estão numa zona de conforto ali, e eles acham que se as pessoas estão passando certas dificuldades, cara, né? Tá ali, tá passando fome. O que eu tenho com isso? Isso incomoda muito, porque eu acho que é uma questão para quem tem uma outra visão de religião, é uma coisa que pesa muito, sabe? Assim, né? Seja católica e tal, ou protestante, mas descolar essas coisas, assim, se a gente olha, né, com mais cuidado, mais critério, é complicado mesmo, né? A Van, olha a presença ilustre hoje da nossa Vanessa Leão. Ei, bem-vinda. E a Lu chegou agora há pouquinho aí também. A gente começou tem pouquinho, viu, Van? Estamos no capítulo 6 aqui, na ética. Eu gosto muito assim disso dela. Esse trechinho que ela até colocou ali, que está na Bíblia. Deixa eu até achar aqui. O livro está tão riscado que eu já não acho mais nada. Já não está nem sendo útil mais riscar o livro. Cadê? Que ela fala a passagem de João, né? Da primeira epístola. Fala: não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica um castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Eu achei linda essa passagem, não conhecia, não sou a pessoa mais bíblica do mundo, mas mas eu achei muito legal ela ter, né? Ela não faz, como a gente já falou, ela não dá ponto sem nó, né? Então eu achei muito interessante ela trazer isso, porque ela pega essa passagem, ela sabe que é datado, né? São coisas que tudo acaba sendo um pouco datado, mas ela pega isso para falar do medo, né? Ela costura isso com a questão do medo e que a gente hoje a gente é incutido de medo de muita coisa, a gente nem percebe certos medos que a gente tem, certos receios. E o que ela acha muito triste, grave, é a gente ter medo de amar, porque o amor tornou-se uma coisa perigosa, né? Você não quer sofrer, você não quer viver coisas ali, você não quer encontrar pessoas sem ética, e é o que a gente mais encontra, né? Por aí. E gerou um temor, e aí ela faz essa crítica de assim, não é fluido,
o amor ali, ele não está no seu estágio natural. Se você tem medo, se você não quer viver, né, tem alguma coisa ali que está errada, que está impedindo. Então, eu achei que foi muito bem colocada essa passagem, assim. No contexto bíblico, se a gente for comparar, né, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a gente sabe que o Antigo Testamento ele carregado por punições e regras. E quando vem a vinda de Jesus, por isso que ele fala, né, que Deus é amor, e isso a gente só encontra no Novo Testamento, na parte de Jesus, ele mostra que Deus não é só punição e só regra. Deus é amor, Deus é cuidado, Deus é carinho. Então, por isso que ele é visto como um Deus fofinho, entendeu? Pô, Jesus, né, que nem você falou, ele tinha umas falas que eram bem agressivas com relação à sociedade, porque ele queria combater aquelas regras que vinham lá dos estudiosos dos Antigos Testamentos, com o que realmente Deus é, que Deus é amor, que Deus é cuidado e proteção. E por causa disso, haviam regras e punições no Antigo Testamento. Era um povo como a gente agora, um povo que tá doidão, entendeu? E que precisava de regras para não estrambelhar. Então, Não aí é. ele veio e trouxe essa palavra de amor. E ela contextualiza isso na sociedade que ela gostaria de viver, né? Naquilo que ela gostaria de encontrar ali. Que as pessoas fossem amorosas, que a gente encontrasse uma sociedade colaborativa, onde a gente olhasse para as necessidades do próximo como se fossem nossas. E se eu tenho a mais, eu posso contribuir com o outro que não tem. Mas a gente vê que na prática isso não acontece, né? Mas aí ela tem até uma resposta para esse desânimo que passa pela gente, e a gente está num momento muito especial, até fim de ano, aquela canseira, aquele desânimo, né? Aí você vai do pico do desânimo à esperança máxima de que tudo vai mudar na virada do ano, né? Então a gente fica naquele do. Mas eu acho interessante que ela coloca assim que o esforço não é em vão, né? E a gente não pode também colocar isso como uma barreira, porque a mudança ela tem que acontecer, a crítica nossa tem que acontecer, porque se a gente também começa a fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, a gente começa a participar, né? Ela não usa a palavra conivência, mas você começa a ser conivente com aquilo ali, né? Você tem uma parcela ali naquilo, né? E ela aponta isso como algo que a gente tem que fazer de alguma maneira, né? A gente tem que ir experimentando aquilo e se provocando com aquilo e provocando as pessoas em relação a isso também, né? E eu acho interessante, ela também não fala abertamente isso, mas eu imagino que ela deseja até uma crítica religiosa mesmo, porque hoje a gente vê as pessoas, isso lá fala, as pessoas buscando a religião para ter uma melhora material. E não é só na questão protestante, né? Eu que sou um bandista, as pessoas vão no terreiro pedir dinheiro. Só falta eu pedir o número para a Mega Sena, achou que a entidade vai falar, então anota aí, ó, 5, 8. As pessoas vão em busca, não é só uma melhora espiritual, uma sensação melhor ali, um bem-estar. Elas vão em busca de questões materiais, né? Então ela faz uma crítica de essas pessoas de certa forma somos nós, né? Assim, são todas as pessoas, as religiões estão imersas nisso, né? Elas perderam a sua essência, assim, se a gente for olhar, né? De alguma maneira elas estão no mundo capitalista e elas se conectaram a isso, né? Então eu acho isso muito interessante, assim, da fala dela, porque ao mesmo tempo em que ela coloca a religião como o espiritual, né, não é religião, o espiritual como algo que faz parte desse amor, vivenciar ele no mundo atual requer muita crítica, requer muito cuidado, requer mudança, porque não é assim, cara, você entra aí e a Igreja Católica também, até hoje, gente, é uma das instituições mais ricas do mundo, desde sempre, né? Desde que ela existe, ela está lá
com aquela ostentação. Aí veio, por exemplo, São Francisco de Assis, que era um cara super rico, né? Tem lá as epifanias dele, larga tudo, e ele é popular na igreja, mas nem tanto, porque assim, o que ele prega lá, ele ficou lá como um bom exemplo que a igreja mantém para tipo, olha que lindo, a gente tem lá São Francisco. Mas a igreja, no final das contas, não segue aquela transformação que ele trouxe ali, né? O voto de pobreza que ele fez, a forma como ele foi viver com as pessoas que estavam totalmente à margem, foi viver com os leprosos, sabe? Tipo, na época, era quem mais estava à margem, né? E ele estava lá, ele estava cuidando, inspirou Santa Clara, quer dizer, ele foi até meio perigoso ali para a igreja, porque ele foi abrindo uma vertente ali que era muito simples, né? E ele teve problemas, inclusive, com a família e tudo. A família não aceitava. Imagina, o cara era rico e tal. Chegou a participar de, se eu não me engano, ele não era militar, mas era um cavalheiro, né? Enfim, mas eu acho interessante isso, porque ela vai mostrando muito essa coisa crítica, assim, né? O espiritual, ele é importante, ele tá lá, ele faz conexão com o amor, mas esse espiritual também tá pervertido, ele também foi, ele tá, ela até usa uma palavra que eu não lembro de ter lido antes, mas da desumanização, porque aí depois ela inclusive vai entrar na questão das drogas, dos vícios, né? E se você for pensar, essa palavra é muito forte, cara. E a gente está vivendo uma desumanização, né? Assim, a gente olha essa questão lá, israelense e palestina. Não estou defendendo absolutamente lado nenhum, porque não é. Mas, assim, é uma desumanização muito grande, assim, que a gente vê no noticiário, né? E nas ruas a gente vê as pessoas. Eu acho que essa questão que você colocou, Priscila, do noticiário, né? E é uma coisa que ela falou que realmente, assim, que isso vai desumanizando a gente porque a gente vai naturalizando, banalizando a violência, porque a gente vê aquilo toda hora na TV, então a gente vai vendo aquilo como uma coisa comum, como uma coisa natural, e aí a gente acha que tudo bem quando acontecem essas situações, a gente não faz, mas não tem um pensamento crítico, ou não se coloca contra, ou não vai dessa forma desumanizando realmente e nos afastando do amor, da ética do amor, porque a gente vai banalizando tudo isso. E eu achei muito interessante essa questão que ela coloca o papel das mídias. Ela fala assim, não é que as mídias trouxeram a violência, não é que as mídias geraram a violência, mas as mídias corroboram essa situação, não? A partir do momento que elas colocam isso como evidência, e só isso como uma opção pra gente, né, de entretenimento mesmo, né? Ela fala, você chega lá para o entretenimento e é isso que você encontra, então você perde a forma como você vê as coisas, né, naturaliza e banaliza as coisas. É bem interessante, eu acho essa parte que tem a ver com isso que você estava falando. Sim, sim. Eu gostei muito da crítica dela até nessa questão da mídia, porque ela também não é. Só o segundinho, Fê. Ela não é essa coisa de tipo, nunca mais assistam televisão, cortem a Netflix. Ela não é extremista, ela só fala. A gente pode assistir menos televisão, a gente pode não dar palanque para essas coisas, né? Porque no momento em que a gente se sintoniza muito com isso e que a gente incentiva, né? Não vai ter controle e só vai crescer, né? Diga, Fê. Sabe o que eu lembrei? De quando teve aquele ato do pessoal que é pró-Bolsonaro, que eles foram fazer uma passeata pelos valores da família, os valores tradicionais, e aí eles foram filmados caminhando, e no caminho deles tinham umas pessoas moradoras de rua, né? E aí eles pularam as pessoas para defender os valores cristãos. Eu lembrei disso. E ela, né, ela
fala isso até eu acho que mais claramente quando ela conecta ali a questão das drogas, da miséria, né? Que você começa a não olhar mesmo aquilo, você... aí acho que a desumanização fica muito grande, assim, né? Principalmente com as pessoas em situação de rua, né? E ela reforça muito isso, né? Da pessoa, ela tá Sim, ali... que é o que a Vanessa trouxe agora, né? Quando uma coisa acaba virando, e ela traz também no livro, quando uma coisa acaba sendo muito frequente, a gente se acostuma. E aquilo deixa de chamar atenção, deixa de incomodar a maioria das pessoas. Incomoda, claro, sempre alguém vai se destacar e acaba se incomodando. Mas aí é a mesma coisa que quando a gente passa no centro da cidade, que tem lá as pessoas que são viciadas em crack, a gente já sabe que elas estão ali e a gente já sabe que é um problema muito complexo para resolver. Que há anos entra governo, sai governo e não se resolve. Com as melhores políticas, com as piores políticas, não se resolve. E a gente só aceita que isso acontece. E a mesma coisa aconteceu também, não sei se vocês lembram, daí tem a ver com amor, mas é mais dessa questão da gente se acostumar com as coisas ruins. Que durante a pandemia, quando no início eles anunciavam, né, diariamente o número de mortes, era um absurdo. Nossa, hoje morreram, não lembro mais como é que eram os números, mas morreram 4.000 pessoas. Hoje morreram 10.000 pessoas. Hoje a gente teve um pico de mortes, nunca foi tão alto assim. E isso impressionava, isso incomodava muito em 2020. Em 2021 incomodou menos, em 2022 incomoda menos. Ok, que menos pessoas estão morrendo. Porém, a doença continua circulando e uma pessoa que morre de uma doença que é prevenível por vacina e que a gente sabe que existem as pessoas que têm ali as suas comorbidades e podem evoluir para um quadro mais grave, mas uma pessoa que morre, às vezes devasta uma família inteira. E a gente vê, né, no noticiário, hoje em dia não sei quantas pessoas estão morrendo, não acompanho, mas 40 pessoas morram por dia. Tanto faz. Essa é a verdade, que tanto faz. Porque não é uma pessoa da minha família. É uma pessoa que é próxima de mim. A gente acostuma. Sim, diga, Van. Tá no mudo. Agora sim, eu lembrei de um outro ponto também que ela fala em relação a isso da gente se acostumando, em relação até às próprias relações familiares, que ela coloca que a gente vai colocando assim, o natural para a gente é ter uma família disfuncional, ter relações disfuncionais. E aí é como se as famílias que não têm, que não são disfuncionais fossem um ponto fora da curva. E a gente também vai assimilando isso como uma coisa natural, normal, dentro do nosso contexto, e a gente vai entendendo que os problemas que existem, eles são assim mesmo, e tudo bem, e a gente vai seguir, e a gente também não faz essa crítica, ou faz esse movimento, né, porque ela diz, né, em muitos momentos que o amor não é só uma questão mental, é principalmente uma questão de ação, de atitude, então às vezes a gente fica preso nesse pensamento e também toma uma atitude para fazer com que a gente tenha os relacionamentos diferentes, né, familiares ou não. Então, acho que isso também é importante, como a gente vai realmente em todos os aspectos da nossa vida, entendendo que o que a gente vive agora é assim, e vamos deixar, e a gente vai absorvendo essas questões que vão fugindo dessa ética do amor, né, que ela propõe. Sim, sim. Isso daí retoma o que a gente discutiu no primeiro capítulo, que ela fala que o amor é ação, né? O amor não é você ficar esperando as coisas acontecerem. Então, se você vê que a sua família tem lá, as relações são complicadas e tal, então você se questionar o que você pode fazer para mudar isso.
e se é possível fazer alguma coisa também, porque a gente também não vai dizer aqui que toda a família consegue se entender. A gente sabe que existem diferentes cenários, né? Mas lembrar da coisa do que o amor é ação, né? Mas, e aí até isso, né? Mas você também reconhecer isso na sua família, né? Tem muita gente que também não aceita que a família é disfuncional, né? Então, assim, você tem que reconhecer isso e de alguma maneira até tentar minimizar algumas coisas, né, em outros afetos que você tenha, porque senão você reproduz aquela disfuncionalidade em outros afetos, né, num relacionamento amoroso que você vai ter, num filho que você tenha, né, com amigos, então você começa ali a reproduzir aquilo, mesmo achando ruim, né, assim, então ela fala muito ao longo do livro, né, E o que eu acho muito interessante nesses 2 capítulos de hoje é que eu acho que ela chama para uma tomada de consciência, sabe? E ela usa uma palavra, por exemplo, palavras muito fortes, assim, ética. Ética é uma palavra forte. Ninguém quer ouvir que não tem ética, né? Sim. Dói. Só que se a gente for desmembrar essas questões éticas onde a gente está inserida, né? O que seria essa ética? A gente está todo mundo corrompido, assim, né? E a ganância também. Ganância é uma palavra que soa super mal, né? Ninguém quer falar, eu sou gananciosa. Mas o que ela coloca ali, trazendo como essa ganância que é feita, que aí tem muito a ver com essa questão até espiritual também, de você, de repente, na igreja, porque você só quer uma melhora material, você não quer viver com menos, né? Você não quer se readaptar a certas coisas, você quer essa lógica mesmo, você quer manter vícios, né? Vícios de compra, vícios de bebida, vícios de drogas, né? E aí ela provoca com palavras muito duras, eu acho, assim, né? Eu gosto disso nela, assim, que ela. Você fala, tipo, caraca, mas pô, peraí, eu tô vacilando aqui, né? Então, eu acho interessante essa forma como ela conduz, sabe? Assim, fazendo mesmo a Ela gente pensar. com doçura, né? Com doçura e com amor, ela confronta o leitor. Ela coloca questões ali que ela, tipo, tem pessoas que não aguentam ler, porque é duro, né? Você ouvir que você é conivente com essas coisas ruins que estão aí. E você Você pode vai fazer o muitas quê, vezes né? procurar, porque assim, quando ela fala ali mais pro final, né, do capítulo da ganância ali também, a gente tem essa gana de querer amores e prazeres rápidos, né? Assim, a gente quer lá entrar no aplicativo e achar o amor da vida. E se não for aquele, ó, next, next. E é assim, né? E a gente vai. Ela até fala de que o amor requer empenho, requer trabalho. E as pessoas elas não estão dispostas a perderem esse tempo, porque acha até que é uma perda, né? Gastar esse tempo. E isso é um problema que tem toda essa. Ele está ligado também a toda essa questão aí de. Aí eu vou até citar o Bauman, que eu gosto muito do Baumanzinho velhinho, que já se foi, mas essa liquidez mesmo, assim, né? De tudo, de laços, de tudo. O capitalismo, ele trouxe essa liquidez aí, né? Então, aí você vai na igreja rezar lá para Deus mandar o varão ou a varoa, entendeu? Você quer ir na Umbanda ou no Candomblé, achar a pessoa amada lá, recuperar a pessoa amada em 3 dias, sabe? São coisas que você acaba né, fazendo ali, sem ter a mínima percepção de que aquilo ali não faz o menor sentido. Né, se fazer promessa para Santo Antônio, botar o coitado de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. É que ela não tem noção disso, porque não deve acontecer nos Estados Unidos. Mas lá tem a varoa e o varão. Mas são essas coisas, né, em que a gente acaba fazendo ali, né, e elas alimentam esse mundo que a gente está, né? Não deixa de ser Tem, ganancioso, né? Ah, desculpa.
Imagina, né, que tem um ponto que ela fala sobre essa questão do amor, né, que ela fala assim, o amor perfeito, acho que ela coloca entre aspas, para dizer realmente isso, assim, que o amor perfeito não é aquele que já chega pronto, tudo certinho, da forma que você quer, a pessoa, ele realmente exige esse trabalho, assim, entre aspas, né, essa construção diária realmente, e de você estar disposto a fazer esse processo, que não é uma coisa simples assim. Então, achei importante ela colocar assim, assim, de alguma forma ela coloca, olha, eu acredito no amor perfeito, mas não nesse amor perfeito ali pronto, que você vai achar e acabou. Não, naquele que é construído diariamente e que você entende que vai demandar de você. E acho que mais uma vez a gente volta para a ação, de não só ter aquela coisa que ela fala nos capítulos anteriores também da questão da imaginação, da ilusão, assim, digamos, do amor, mas de como você vai agir para que esse amor seja a forma perfeita para você ali no dia a dia, né? Amor Perfeito era o nome do aplicativo cristão que tinha na década de 90. Tá vendo? Ó? E aí você vai lá e acha, pronto, vou casar, vai dar tudo certo. Mas é interessante, ela pega também essa coisa, em nenhum momento ela defende o casamento como uma instituição, assim, correta ou não correta, né? É uma instituição que existe. Mas ela diz de como que o casamento, ele também é uma instituição que ele vai falindo por essas, né? Que ele acaba sendo uma instituição assim, onde você celebra o amor, né? Mas ele acaba sendo construído por outros parâmetros e ele não se mantém porque a parte econômica às vezes não se sustenta, né? Prazeres mais rápidos não se sustentam, Por causa das relações de poder. relações de poder, né? De abuso. Então ela fala de como que essa instituição também ela foi falhando, né? Assim, e ela está de mal a pior, tanto que o número de divórcios é enorme, né? E as pessoas se divorciam mais rápido também, né? Então são coisas que a gente precisa ser muito crítico, porque assim as pessoas podem se divorciar mais rápido porque elas hoje têm a possibilidade de reverter a situação, elas não precisam ficar presas num relacionamento, né, cocô. Mas por outro lado, em alguns aspectos pode ser porque elas também não, outros tipos de pessoas também não tentem, né? E se elas não conseguem num prazo X o que elas têm, elas não vão mais nem tentar nada e já vão pular fora. Então tem muitas nuances aí. Eu acho legal que ela vai trazendo, né? Ela vai mostrando, né? Todas essas facetas, né? E eu achei interessante alguns casos que ela pegou da questão de também como algumas mulheres acabam mudando a sua ética ali para defender o companheiro, né, o marido, por uma questão econômica também, porque elas querem. Aí há uma pequena corrupção ali, né? Elas querem manter o seu status, elas querem manter o seu poder, elas querem manter o dinheiro e elas fazem vista grossa aquilo e é uma relação. Hoje em dia a gente até fala, né? Tem sugar daddy aí. É uma relação até combinada, quase contratual, né? Então, não, uma relação de amor, obviamente, né? Diga, Pan. Tá no mudo de novo. Eu só lembrei de outra coisa agora que o pessoal agora usa a expressão ética fluida, mas que aí é conveniente ao momento, mas o que eu ia falar é que ela coloca também questões históricas, né, para falar essa questão do divórcio, assim, achei muito importante também esse, assim, o resgate histórico dos Estados Unidos, né, mas ela coloca também essa questão histórica, social, para justificar, digamos assim, a questão do divórcio, né, que as pessoas se voltam para dentro das suas casas, mas não encontram lá aquilo que elas queriam e aí começam a sair das suas casas. Então, assim, é uma coisa meio que fosse como se fosse um círculo vicioso, porque a gente não desenvolve a ética amorosa como sociedade, a gente vai buscar nas nossas relações, mas aí a gente busca aquele amor perfeito, encontra e a gente vai e fica nessa de não ter
uma solução, digamos assim, né, para essa questão. E ainda que ela trate dos Estados Unidos, né, ela cite muito as questões, né, dos americanos, eu acho interessante porque muitas das coisas que ela coloca eu vejo também no Brasil, assim, eu acho que a gente tem muitas diferenças culturais, tem coisas que ela coloca ali que você pode ver na nossa sociedade também, então acho que são coisas mais humanas do que americanas em muito sentido também. Sim, com certeza. Eu ia até falar um negócio, mas peraí, eu preciso pegar meu livro aqui todo rabiscadinho. Peraí. Cadê? Você falou da mídia. Uma coisa que eu achei também muito interessante, né? Que ela fala da questão como essa ética também, essa corrupção, ela começa a, principalmente se você for olhar a classe média e classe alta, né? Ela começa a deixar de lado a luta por políticas públicas, ali onde você tenha um bem-estar, ali onde você vive algo para a sociedade inteira, né? E aí ela fala que pessoas até que num determinado momento eram super até militantes, a gente pode usar até a palavra militante, e que queriam, né, que as coisas mudassem, que a política mudasse, que essa questão, ela fala da questão da saúde, ela critica os Estados Unidos, né, que é um lugar que não oferece, né, uma saúde pública com todo o poderio econômico e político, eles não oferecem uma saúde pública decente, né, para a população. Você tem que ter dinheiro para você ter cuidado de saúde, né? E aí ela diz como essas pessoas se flexibilizam, né? Num determinado momento elas deixam de se preocupar com essas questões. Elas, na verdade, elas não querem perder nada do que elas já conseguiram, elas não querem ceder nada e elas querem mais coisas, né? Então, ela vê pessoas que têm uma vida relativamente boa, achando que uma pessoa pobre tem que pagar pelo plano de saúde, né? Se ela não conseguiu melhorar a condição de vida dela, provavelmente é porque ela não trabalhou 24 horas por dia, né? E aí eu achei muito interessante porque a gente teve, já que pode deixar que eu não vou citar nome para não precisar fazer a edição, que a Jaque ajuda na edição. Mas teve, recentemente a gente falou até lá no grupo, né? Uma jovem, filha de uma pessoa rica, que faz discursos, quase que dá palestra aí, falando de que se você trabalhar, você consegue sim, as pessoas não querem se esforçar, elas não querem trabalhar. E é muito interessante porque é um comportamento comum, né? A Bell Hooks traz isso no livro. Pessoas que tiveram dinheiro fácil, porque elas foram herdeiras, né? Elas acham que os outros têm que conseguir de um jeito difícil, né? E é muito louco a gente parar para pensar, né? Quer dizer, a pessoa praticamente não trabalhou na vida e acha que não, vai lá, se mata de trabalhar, que se você trabalhar pra caramba, você vai conseguir chegar aqui onde eu tô. É só você ir lá e tentar, né? Eu grifei essa frase. Ela falou: eu fiquei chocada ao ouvir sujeitos que herdaram fortunas na infância se posicionarem contra o compartilhamento de recursos, afirmando que pessoas necessitadas deveriam trabalhar pelo dinheiro para que apreciem o seu valor. Aí eu lembrei exatamente desse caso, por isso que eu grifei. Porque foi uma coisa agora, né? E aí isso me remeteu muito a essas questões também, que as pessoas, e é o que ela fala ali da política pública, né? As pessoas não veem uma política pública realmente ali comunitária, com equidade ali, né? Então, me remeteu um exemplo também que volta e meia os políticos do nosso Brasil aqui acham que, por exemplo, essas pessoas que estão em situação de rua, que precisam de reabilitação, sendo que você não tem um aparato da saúde decente, suficiente que ajude essas pessoas, né? Acham que assim, internou, então tem que fazer trabalho compulsório. Tá lá, eu não vou pagar. Meu imposto está pagando essa pessoa que estava lá usando o crack dela. Então, é muito comum a gente ver isso, que nem as pessoas que estão nos presídios também, quando não é bandido bom, bandido morto, né? Que ainda tem essa. Mas tipo, não, trabalha com a corrente no pé, com a bola
de ferro no pé, porque eu não vou ficar pagando imposto para esses vagabundos, não. E tem todo um aparato de classe média alta. Também tivemos notícia essa semana, né, de gente que é influencer, não é traficante, né? Porque se fosse preto pobre era traficante. Mas é influencer, continua influencer. Tá aí com tudo. Todo dia eu leio a matéria para ver em que pé tá e ele continua influencer. Mas é o quê? Um macho hétero, branco, rico, que na verdade fabricava droga. Rico porque enriqueceu com o que ele trabalhou para enriquecer, né? Esse sim trabalhou para enriquecer. Entendeu? Esse sim não foi herdeiro. Não sabia. Não, coitado do menino, porque também homem as pessoas falam, o menino, tadinho do menino. Moço bom, coitado, tava lá. Mas essas coisas vão se cruzando mesmo, né? Assim, e aí a gente volta ao ponto da mídia. O quanto a mídia é flexível e culpada, porque se a mídia é a que aponta o preto pobre como traficante, é a mesma mídia que aponta ele só como influencer que está sendo investigado. Né? Acharam uma fábrica, um troço bizarro, mas não, está investigado. Então, assim, são coisas que vão se costurando, e isso tem a ver com a ganância, né? O ter ali e ostentar e ter mais e mais e mais, né? Então. Não, e a falta de amor nessa história, né? Porque sustentar a composição de uma droga que a gente sabe que está deixando o centro da cidade parecendo que tem um monte de Walking Dead, é a extrema falta de amor para mim isso. É extrema falta de amor. Eu vou ganhar dinheiro em cima desses caras que não morrem e só consomem. É isso. É extrema falta de amor. Mas porque para ele essas pessoas nem são pessoas, né? Assim, porque se você conversa também com uma maioria esmagadora, é muito triste isso, mas se você conversa, as pessoas, a Cracolândia, as pessoas falam brincando, mas um monte acha que assim, taca uma bomba e resolve, porque não vai ter jeito, melhor tacar uma bomba. Por quê? Essas pessoas não simbolizam nada para elas, sabe? Essas pessoas não doem, essas pessoas incomodam elas se elas forem assaltadas, se elas não puderem parar o carro no sinal, aí incomoda. Mas no restante, cara, deixa morrer, vai morrer de overdose e ninguém vai... No frio, quantos moradores de rua não morrem de frio? Poucos são noticiados, não são todos os casos que são noticiados. E é só mais uma pessoa, cara, que morreu de frio e fome. Mas vão falar que era drogado, gente. Menos um. Né? A gente resolveu, menos um lá. E é muito cruel, assim, né? A Fer trouxe aí esse exemplo, até ia trazer da Cracolândia, que tem muitas nuances, né? Porque ela atende, ela enriquece, ela precisa existir. A gente sabe disso. Não há uma política também eficiente, porque ela é lucrativa, né? E de tempos em tempos essas pessoas são jogadas como política pública, né? Porque elas incomodam a sociedade e elas querem promover uma limpeza na cidade. Então a gente vê sempre política higienista ligadas a elas, né? Diga, Fê. Perdão. Eu conversei com uma assessora de um político na viagem que eu fiz de avião de trabalho, e ela trabalha com as questões com as questões das drogas, né? E aí a gente começou a conversar, eu e uma colega minha, a gente perguntou algumas coisas para ela, e aí realmente assim, ela trabalha há muitos anos com essa questão, e ela colocou, né, que é isso, a gente tem políticas de governo, mas a gente não tem políticas de Estado. Então ela citou um caso de um dos últimos prefeitos que tinha lá tudo organizado para essas pessoas trabalharem. Lógico, elas faltavam, mas aí eram descontadas, tinha lá lugar para elas dormirem, tinha tudo isso. Aí o prefeito foi lá, foi desestruturando aos poucos esse contexto, assim, tirou a água daqui, tirou o quarto da pessoa dali, aí ele falou, gente, não dá certo essa política que foi implementada, mas não é que não estava dando certo, só que ele foi tirando para sim, porque o projeto de Estado é a longo prazo, e o que os políticos querem é uma coisa a curto prazo.
Então, como isso foi realmente, assim, foi sendo desestruturado, né? E é desestruturado porque sempre vem um, vai outro, e as políticas de Estado não vão sendo implementadas, né? E também essa questão, assim, do compulsório, né? Que ela falou que sim, tem outras formas, né, de tratar a doença, né, porque é uma doença também, as pessoas não veem como doença, né, e aí é só que cada pessoa vai reagir de uma forma, de um jeito, só que aí as pessoas têm que também colocar tudo de uma vez só para todo mundo, e tem essa questão também, como a Carmen colocou, né, da falta de amor mesmo, né, de amor ao próximo, de entender que é uma doença, de entender que a gente tem que tratar dessa mesma forma, né, que é uma doença, a gente tem que cuidar disso e cuidar das pessoas, né. E aí você trouxe me remeteu a um ponto aqui interessante também. E aí, se a gente for parar para pensar, as pessoas que estão lá atuando como podem, por amor, que tem padre, tem pastor, tem pessoas que não têm ligação com religião nenhuma, vão por amor, só elas são muitas vezes criticadas pela própria instituição a qual elas fazem parte, né? Vai lá, Gil, beijo. Elas são execradas muitas vezes